Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que estejam bem. Eu tô aqui então para fazer uma introdução ao livro, né? O livro do bimestre, nosso clube do livro. Então, é o Olhar e os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, tá? Eu tô lendo nesse iPad, inclusive, gente, é um iPad 2 e super funciona como um Kindle. E super baratinho na internet aí. Se vocês quiserem usar para esse fim, ele é funcional, tá? Porque eu sei que algumas pessoas não conhecem, né? Não sabem para que serve mais o Kindle. O Kindle não, o iPad, e ele para isso aqui ele funciona, esse iPad 2. Então hoje nós vamos falar sobre este livro, tá bom? A gente tem um clube, um grupo de WhatsApp, né? Onde a gente conversa, a gente traz... Ó, tem uma gata aqui. Eu trago, né, para as meninas que fazem parte do grupo, coisas pra gente aplicar, assim, na nossa vida de alguma forma muito prática, assim, né? Então, assim, nós temos momento de leitura, né? Então, eu incentivo as meninas a lerem livros bons livros, a partir do que eu também tenho acesso, tenho contato. Nós temos um momento de formação também. Nós temos um momento onde eu trago a história de uma grande mulher. Vocês podem ver, todos os vídeos estão no YouTube, tá? Nós estamos aqui evoluindo juntas, né? Mas assim, eu quero realmente, de alguma forma, contribuir, né, para a formação dessas mulheres que estão comigo. E da mesma forma que eu busco também, né, essa formação. E além disso, nós temos um momento também de arte terapia. Então, aqui no YouTube vocês vão encontrar esses vídeos. E são vídeos que acontecem uma vez por semana, né? E também o intuito é, em alguns momentos, fazer vídeos ao vivo para vocês participarem e trazerem, né, questões de vocês e tudo mais. E nesse momento da arte terapia, por exemplo, realmente o intuito é justamente que as pessoas estejam ao vivo, né, para poder trazer as suas questões, trazer questionamentos, vivências, que queiram partilhar, queiram uma ajuda, né, de um conselho, algo nesse sentido, tá? E aí, vamos lá então, né, Então, o Clube do Livro, né, como eu falei pra vocês, é um dos tópicos que a gente fala, né? Como eu já falei para as pessoas que estão no clube, né, e que já viram outros vídeos aqui, acredito que tenha, assim, a cada 2 meses, então eu sugiro um livro. Então, não é um livro, desculpe, quase que eu derrubei aqui. Não é um livro que vocês vão ter um mês pra ler, que talvez seja difícil, né, pra algumas pessoas acompanhar, e até pra mim, né, porque eu participo de muitas coisas onde leituras são sugeridas e eu acabo realmente tendo dificuldade de finalizar. Então, esse é o livro do bimestre, tá? E hoje nós estamos, então, introduzindo esse livro aqui pra vocês. Gente, antes de conhecer esse livro, né, antes de começar a ler a leitura, eu não tinha a mínima noção, né, do que se tratava esse livro. E assim, fiquem tranquilas que eu vou só trazer uma pequena introdução, não vai ter spoiler nesse momento, né, justamente para que vocês queiram ler, tá bom? Uma coisa que eu sempre falo, então pegue teu cafezinho, vai ser um vídeo rápido, como eu falei, é uma introdução, então eu não vou trazer grandes, a gente não vai se aprofundar, tá bom? Então esse livro vai contar, né, a personagem principal, assim, o Érico Veríssimo é quem escreveu, é um livro de grande, assim, volume de vendas, fez muito sucesso, e pessoas, assim, que desculpem, o cachorro do vizinho, ele sempre participa, tá? Acho que ele escuta a minha voz e ele já vem participar. Que pessoas grandes, né, que assim, eu considero muito a opinião, que tem muito mais experiência para falar de leitura, da forma que o escritor escreve, assim, tem muito mais base para falar sobre isso, né? Super elogiaram e colocaram até que é o melhor livro que já leram. Então, imaginem, né, a qualidade desse livro, assim. Se não fosse um clube de leitura, eu não teria lido esse livro tão cedo, provavelmente. Então, vejam, a importância de nós participarmos de um clube de leitura, né? Então, não é à toa que eu trago isso pra vocês, assim, porque eu sei a importância da leitura, né? Então, primeiro, queria colocar isso. Foi escrito, me parece que foi em 1930 e alguma coisa, 38, tá? Eu vi em algum vídeo, mas acho que é isso. Acho que a pessoa tava falando sobre isso, né? Não tenho certeza. Acabei realmente não indo atrás dessa informação. Mas então, como eu tava falando, fala sobre, né, o personagem principal,
Meu Deus, me fugiu o nome do menino? Deixa eu ver. Eugênio. E ele... Gente, eu tava tentando ver se é isso mesmo, mas é assim. O Eugênio, então, ele é uma personagem que... Ele mostra, né, muito o lado egoísta, né? O lado até do orgulho humano, assim. Um lado feio, nesse sentido, né? E quando a gente fez o clube de leitura, né, muitas meninas colocaram, né, quando a gente fez, eu participei de um outro clube, né, que a gente leu esse livro, as meninas colocaram muito assim, ficaram com raiva, que ficaram, nossa, que absurdo ele fazer isso, que raiva de ele fazer isso. E realmente, né, quando você lê, talvez esse seja um primeiro movimento. Mas um dos vídeos que eu vi sobre isso, sobre o livro, né, a Lara Brenner coloca que isso também mostra o nosso egoísmo, né? Mostra o quanto nós nos parecemos com isso que a gente vê aqui nesse livro, né? Então, isso é uma coisa importante, e ela colocou isso e é exatamente o que eu penso, assim. Que esses livros não é só livro de formação, de virtude, de dizer assim, a mulher é isso, a mulher é aquilo. Não é só esse tipo de livro que nos ensina, né? Como melhorar como pessoa, né? Eu sempre falo que é isso que a nossa busca deve ser, né? E livros de literatura também nos auxiliam nesse sentido, e tem que nos auxiliar nesse sentido. Ele não é só... Não que deva ser, tá, gente? Ah, não, então eu só posso ler livro que vai me fazer pensar, refletir, mudar. Não. Mas a gente precisa ter um olhar, né? Para esses livros, um olhar apurado, sabe? Claro que se você lê um livro que é assim, Mamão com Açúcar, que só te emocionou, e é só uma historinha ali e tal, mas assim, sempre vai trazer algum ensinamento, né, no fim das contas. E a gente tem que cuidar, claro, que tenham ensinamentos assim que não nos façam ficar criando expectativa, não é expectativa que eu queria falar, mas criar, por exemplo, assim, uma visão, por exemplo, de um casamento, um exemplo, que é irreal, que não é saudável, sabe? Aquela coisa assim, romântica, puramente romântica, assim, que é superficial, né? Então a gente tem que cuidar com esse tipo de livro, que nos forma de uma maneira errada, né? Desde que a gente pode até ler, né? Desde que a gente tenha um pensamento crítico acerca disso. Até para que a gente possa, muitas vezes assim, uma filha, uma colega falou, eu vou ler esse livro, eu li esse livro e, nossa, olha só, isso aqui me tocou. E aí você vê que é uma coisa que não é legal, né? Que não é o ideal de entender sobre aquela situação, por exemplo, né? Então, assim, a gente pode até ler livros superficiais, livros que tragam essa coisa assim, só romântica, só bem superficial mesmo, o entendimento até meio torto, assim, do casamento, por exemplo, né, do casamento, desde que a gente saiba ter um pensamento crítico acerca disso, né? Então, vamos lá. Então, nesse livro aqui, ele traz essa questão do egoísmo, do orgulho, né? E é uma coisa feia de se ver, né? O Eugênio, então, ele age dessa forma que a gente fala assim, meu Deus, só que, né? Então, quando aconteceu isso, das meninas trazerem esse entendimento que elas tiveram, essa visão, né, essa raiva que elas ficaram, eu falei assim, sim, não, realmente, eu também concordo, só que eu não fiquei, assim, com toda essa raiva, não é que eu não fiquei, peraí, deixa eu consertar, da raiva, assim, da atitude dele, mas eu me vi ali, e eu falei assim, eu fiz isso, não exatamente igual, mas a gente tem fase na vida que a gente passa por essa imaturidade e age, né, dessas maneiras, assim, tão feias, né, e talvez a gente ainda esteja agindo. Então é um alerta pra nós, porque quando a gente vê a história no outro, isso é muito comum, inclusive, de nós vermos outras pessoas fazendo exatamente o que a gente faz e a gente critica aquela pessoa. E aí depois a gente faz igual e a gente não percebe, né? Então, às vezes, olhar outra história, a gente precisa pensar, será que eu não tô agindo assim? Principalmente quando é uma coisa que a gente vê assim, nossa, que feio fazer isso. Mas será que eu não faço isso? Talvez de uma maneira um pouquinho diferente, né? Então, isso é muito importante. E a Lara justamente colocou isso, que ela se viu ali, né, em várias situações. Talvez não exatamente igual, como eu falei, mas, pô, eu já agi de forma egoísta, tão egoísta quanto, mas de uma outra situação e tudo mais, né? Então, isso acontece. O Eugênio, ele era de uma família muito pobre, muito simples, e nesse momento, assim, da história, ele traz isso, mostra isso, e mostra ele agindo mal diante disso, né?
E ele, apesar disso, mas a partir dos esforços dos pais, ele consegue se formar como médico, né? Claro, é um outro tempo, né? Uma outra época. E talvez naquela época, né, não sei como que era essa questão financeira para os médicos, mas eu acredito, né, que também ele teria uma possibilidade de ascensão, assim, financeira. Mas é aquela coisa, né? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, que quando a pessoa, por exemplo, consegue... Eu já falei isso pra um primo meu uma vez, ele é médico. Falei assim, mas assim, né? Ele falando que foi muito difícil pra ele se formar e tudo mais. Falei, mas que bom, né? Que você vai dar mais valor, né? A pessoa que precisa de tanto esforço, assim, pra conquistar isso, né? Chegar nesse ponto, assim, de se formar na medicina e tal. É uma pessoa que vai dar mais valor, né? Pra profissão, pro dinheiro que vai receber... vai atender até melhor, talvez. E não é verdade, gente. Não é sinônimo disso, né? E ele falou assim, eu preferia ter ganhado tudo de mão beijada, ele falou ainda brincando, meu primo, né? Não queria ter me esforçado tanto, porque foi muito difícil, né? A vida dele nesse período. Então acontece isso, o Eugênio se forma em medicina. E talvez ele poderia ser uma pessoa muito grata e muito... assim, como eu posso dizer pra vocês... querendo, assim, sabe, devolver isso pra vida, assim. Não pros pais, mas pra tudo, né? Não, agora eu vou ser o melhor médico que eu puder ser. Sabe, dar um retorno pro pai e pra mãe, mesmo financeiro e tudo mais, né? E, além disso, né? Então, além dessa história dele, assim, que se baseia nisso, ele tem duas pessoas, assim, importantíssimas ali na história. A Olivia, que é uma amiga de faculdade, né? E me fugiu agora o nome da esposa, eu não vou conseguir achar agora aqui, mas, e a esposa, que eu não tô lembrada realmente o nome, mas ela, que já é um outro perfil de pessoa. Então, assim, a Olivia é uma pessoa que tem como é que eu posso dizer pra vocês? Uma moral, uma vida moralmente muito elevada, assim. É uma pessoa que realmente... é admirável, sabe? E ela... Desculpem, eu tô olhando pra baixo porque eu tô tentando lembrar o nome. De repente eu vou passar aqui e vou conseguir achar. E... acabei não anotando, né? Mas ela é uma mulher muito, assim, inspiradora, né? E só que, assim, ao passo que ela é muito inspiradora, ela não é uma pessoa, assim, aquela... é uma caricatura, uma coisa muito... Até essa palavra que a Lara... Agora me lembrei disso porque a Lara falou sobre isso, mas ela é uma mulher... que não é aquela coisa assim que, ai, meu Deus, chato, sabe? Não é chata numa história assim, ai, que fica corrigindo e que fica, sabe? Sei lá, uma carola ou sei lá, algo do tipo assim. Não, é uma mulher centrada, uma mulher realmente assim que é inspiradora, né? Eu posso dizer isso pra vocês. E aí vem a esposa, a Eunice, né? Eunice, lembrei. Lembrei não, né? Aqui me lembraram. A Eunice, que tem um outro perfil totalmente diferente, né? Que é uma mulher superficial, que é uma mulher muito sarcástica, né? Ela usa muito sarcasmo, assim. Ela não é uma pessoa admirável. Então, assim, é o inverso, né? Da Olivia. E a Olivia, ela vem ser uma pessoa ali que vai, de uma forma muito específica, conduzir o Eugênio, né, a buscar essa elevação, né, de vida, assim, sabe? Uma elevação da sua moral, da sua vida, de uma profundidade, de viver com um olhar na transcendência, sabe? Um olhar além do supérfluo, assim, que ele valorizava tanto, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Então, esse livro, ele traz essas reflexões. Se você souber ler e prestar atenção e meditar sobre a sua vida, não precisa se demorar demais, mas se você ler com atenção, você vai meditando e vai pensando, vai se colocando na situação, né? Quando que eu ajo assim, né? Será que eu também não tenho agido assim? Eu não agi assim na minha vida e talvez eu não tenha corrigido essa minha atitude, ou talvez eu não tenha pedido desculpa pra quem eu precisava pedir, né? Eu me vi muito nessa situação, tá? Inclusive, não pedi desculpa ainda, né? Quando eu li esse livro, eu lembrei de situações da minha adolescência ali, com os meus pais e tudo mais. Mas não é só isso, tá, gente? Como eu falei, não necessariamente vai ser exatamente da forma que aconteceu com ele. Pode ser que você tenha agido assim de outras formas, tá bom?
Mas olhe com calma, leia. Eu super indico o livro. Realmente, eu não acabei ainda. Mas é um livro, assim, que vale a pena ser lido. Principalmente porque eu ouvi pessoas que são de alto gabarito, né? Como a Lara, né, Brenner, que eu falei pra vocês. Que super elogiaram e colocaram assim, esse é o melhor livro que eu já li na minha vida. Esse é um livro que você não pode deixar de ler na sua vida. Se eu pudesse indicar apenas 3 livros, ele está no meio, sabe? Então, é um livro que, se você busca evoluir como pessoa, se você busca curar feridas, se você busca agir diferente, talvez, de situações que você vivenciou, assim, que não são boas na sua vida, se você quer transcender, sabe, situações difíceis e tudo mais, olhar além, se elevar mesmo como pessoa, né? Esse livro aqui vai trazer grandes reflexões nesse sentido, tá bom? Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês, né, a querer ler o livro, né? Esse é o intuito desse primeiro vídeo. No segundo vídeo eu vou comentar um pouquinho mais, né? Geralmente no segundo vídeo que eu faço sobre o livro, eu trago um pouquinho mais de spoiler, ou eu realmente trago coisas mais práticas acerca do livro, né? No livro anterior foi bem de rotina, foi bem de prática mesmo. Então a gente fez um segundo vídeo fazendo ali a nossa regra de vida, né? Baseado no livro. Esse livro aqui, talvez, eu vou pensar ainda como que vai ser o formato do livro, mas talvez eu traga uma coisa bem prática também. Mas a gente acaba dando um pouquinho mais de spoiler, né, acerca do livro, tá? Então, se você não quer ter spoiler, lê primeiro, daí você vê o segundo vídeo, tá bom? Só mês que vem que vai ser o segundo vídeo acerca desse livro. E é isso. Então, obrigada, né, por você que passou por aqui. Espero que você leia e comece a ler a partir desse vídeo, talvez, né? Talvez você não esteja lendo. Isso é uma prática super necessária na nossa vida. A gente precisa ter isso presente na nossa vida, a leitura. Lê 10 minutos por dia, tenho certeza que é possível encaixar isso na sua vida, tá bom? Então é isso, um beijo, espero que tenha feito sentido pra você. Toma teu cafezinho aí,